O número de países europeus que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem crescido desde sua criação, ocorrida logo após a Segunda Guerra Mundial. A expansão da OTAN em direção ao leste europeu é vista pela Rússia como uma ameaça à sua segurança e soberania. Diante do interesse da Ucrânia em entrar para a OTAN, o que traria mais armas e tropas da aliança para as fronteiras russas, o presidente Vladimir Putin ordenou, no dia 24 de fevereiro de 2022, a invasão ao território ucraniano. O conflito, que é considerado o maior em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial, vem causando tensão na comunidade internacional, por vias de poder escalar para algo mundial. O Ciência ao Pé do Ouvido convidou 2 cientistas da área de relações internacionais para, neste episódio 54, falarem sobre a geopolítica, Rússia, guerra e suas consequências econômicas para o mundo globalizado. Flávio Pedroso Mendes é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Ele tem doutorado pela Universidade de São Paulo, mestrado em Estudos Estratégicos pela UFRJ e especialização em História da Ciência pela UFMG. Ele tem experiência nas áreas de segurança internacional, estudos estratégicos e política de defesa. Tainá Penha Nunes é mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFO e especialista em Geopolítica e Relações Internacionais pelo Centro de Ensino Claretiano. Ela tem experiência na área de segurança internacional e geopolítica. Eu sou Marco Cavalcante, jornalista na Diretoria de Comunicação Social da UFO, também conhecida como DIRCO. E eu sou Euler Reis, estudante e estagiário de jornalismo, também na DIRCO, aqui na UFO. Antes de começarmos a entrevista, gostaria de sugerir que você siga as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no TikTok, Twitter e nas redes oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. E também avalie o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Além disso, e claro, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, mande um áudio para o nosso WhatsApp. 999 66 2021. Repetindo, 999 66 2021. Nosso DDD é o 34. Professor Flávio, seja muito bem-vindo. Tainá, seja muito bem-vinda ao nosso Ciência ao Pé do Ouvido. Podemos começar perguntando a Tainá o que é geopolítica, mas antes, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Olá, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui do lado do Flávio, que foi quem me orientou no mestrado aqui na UFO. E estou muito feliz de poder falar um pouco mais sobre a Rússia e sobre esse momento de crise, né? De guerra, que a gente precisa realmente entender melhor, até pra gente não falar besteira, né? Às vezes eu acho que a gente fica muitas notícias paralelas e é importante mesmo a gente ouvir um pouco de ciência nesse caso. Perfeito, Tainá. Então, repetindo a pergunta, mas antes passando a palavra para o Flávio, fique à vontade. Olá, Euler, Marco, obrigado pelo convite. Então, muito rapidamente também, dizer que é uma satisfação, né, como professor e pesquisador aqui da UFO, poder participar de uma iniciativa como essa, ligada à comunidade, e compartilhar o conhecimento que a gente tem, né, as poucas contribuições que a gente pode trazer para ajudar a sociedade a compreender um fenômeno tão importante como esse que está acontecendo. E também, claro, uma satisfação de dividir a mesa com a Tainá, né, que foi me orientando, e ver que hoje ela pode aí compartilhar aí os conhecimentos que ela adquiriu na belíssima pesquisa que ela fez sobre a política externa russa e as intervenções militares pela Rússia, né, e compartilhar aí os conhecimentos adquiridos com a população. Então, vou devolver aqui para a Tainá responder a pergunta de vocês. Antes dela responder, além de inteligentíssimos, são muito modestos ouvintes. Então, não tenho a menor dúvida que o episódio vai ser muito interessante. Então, Tainá, nos diga um pouquinho o que é a geopolítica. Vamos lá, a geopolítica, ela une a política à geografia, né? A gente fala muito de geografia, a questão territorial mesmo ali, isso somando a política estatal. Então, a geopolítica, ela vem para responder algumas perguntas muito importantes. Por exemplo, no caso da Rússia, me adiantando um pouco já a situação, a Rússia está ali num território entre a Eurásia, que a gente chama, né? Num território entre a Europa e a Ásia. Então, isso já pega
a ideia de que a Rússia tem uma cultura eurasiana. A gente não fala que ela tá nem num nem no outro, né? A gente tem que somar ali para entender um pouco. E muito importante a gente saber que a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. Cabem muitos países, né, que a gente conhece aí, europeus e tudo, até dentro da Rússia, né? Então isso é muito importante a gente saber antes de fazer qualquer tipo de análise. Professor Flávio, a população tem ideia do que seja uma guerra, mas e para a ciência, teoricamente, o que é uma guerra? Bom, cientificamente, fenomenologicamente, né, a guerra é primeiro um fenômeno social, um fenômeno que nasce da interação humana, né, e particularmente a interação entre grupos, né, humanos. E a guerra acontece quando um grupo ou uma unidade política, né, emprega a força, né, emprega meios violentos para forçar um outro grupo a aceitar a sua vontade. Primeiro, a guerra ela nasce de um confronto de vontades, né, de uma disputa de vontades e, portanto, ela é simplesmente uma continuação do processo político. É isso que nós chamamos de política, né? O processo pelo qual diferentes grupos tentam ali coordenar os seus interesses quando as suas vontades entram em choque. E a guerra é simplesmente uma forma de resolver esses conflitos de interesses políticos através da força, né? Através da violência. Então a gente pode dizer que a guerra nada mais é do que a política armada. Já dizia até o próprio Mao Tse-tung que a guerra, na realidade, é a política com sangue. Então, como o Flávio bem disse, é a continuação dessa imposição de vontade, mas pela violência. E é o que está acontecendo agora, né? O porquê que dessa guerra especificamente? Como em toda guerra, né, essa guerra nasce de um confronto de vontades, né? A Rússia tem demandas, né, sobre a Ucrânia, ela gostaria que a Ucrânia realizasse determinadas ações, se comportasse de determinadas formas, e a Ucrânia voluntariamente se recusa. Então a guerra é uma forma, né, é um instrumento coercitivo para adequar o comportamento da Ucrânia às vontades da Rússia. Agora, quais sejam exatamente essas vontades, ou quais são os objetivos, né, políticos que levaram à guerra? Claro, essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Nós não temos muita clareza sobre todo o rol de objetivos que a Rússia busca a partir dessa campanha. Claro, nós sabemos sobre o interesse em evitar a entrada da Ucrânia na OTAN, e eu acho que a gente pode afirmar com alguma convicção que se trata de fato de um dos objetivos centrais da guerra, se não o objetivo principal. Muita dúvida tem se gerado sobre isso desde o início da guerra, algumas pessoas, até especialistas, sugerindo que isso é um pretexto para esconder interesses revisionistas, interesses agressivos do governo do Putin sobre outros países da região, mas essa tese não se sustenta, porque de fato a expansão da OTAN é, sem dúvida alguma, uma ameaça aos interesses de segurança e à defesa da Rússia. Nenhum país, particularmente nenhuma potência, se sente confortável em ver o seu território rodeado por uma aliança militar rival. Afinal de contas, a hostilidade da OTAN com relação à Rússia não é segredo para ninguém. Então, essa razão, né, esse motivo, ele é perfeitamente plausível e faz todo sentido. Né? Inclusive, a guerra que está acontecendo agora teve um evento predecessor, que foi a ocupação da Crimeia pela Rússia. Talvez a Tainá gostaria até de falar um pouco mais sobre isso, que esse foi, inclusive, um dos objetos de estudo da pesquisa de mestrado dela. Mas eu acho que a gente pode interpretar esse evento de 8 anos atrás, que se tratou de uma guerra, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Uma guerra, digamos, mais velada, mais silenciosa, bastante limitada, mas sem dúvida foi uma ação coercitiva. A Rússia não adquiriu o controle da Crimeia a partir de uma negociação diplomática, a partir de um acordo com a Ucrânia. Ela simplesmente ocupou e ficou muito claro que se a Ucrânia quisesse contestar, ela teria que lutar. Haveria, de fato, uma confrontação, né, armada, e a Ucrânia se absteve de tentar, mas isso não diminui o caráter coercitivo e violento da ação. Na minha opinião, a gente pode interpretar o que aconteceu 8 anos atrás como uma tentativa da Rússia de sinalizar, de fato, o quanto ela se opunha à entrada da Ucrânia na OTAN e até onde a Rússia estava disposta realmente a ir para evitar que isso acontecesse. Né? Ela enviou um sinal muito claro, né, através de uma guerra limitada. Por algum motivo, esse sinal não foi captado. Tanto o governo da Ucrânia quanto a OTAN continuaram insistindo
na possibilidade concreta da Ucrânia se juntar à organização. O discurso da OTAN, né, oficial, continuou sendo de que as portas da OTAN continuavam abertas, né, a chamada política de portas abertas continuava ali vigente para a Ucrânia, e eventualmente a Rússia entendeu que chega de mandar mensagens, a gente vai ter que tomar uma providência mais direta, né? Então, na minha interpretação, essa é uma motivação clara. Agora, eventualmente, numa campanha militar dessa dimensão, é natural que haja outros objetivos, que haja outras pretensões da Rússia com o conflito, coisas que ela gostaria de adquirir, como, por exemplo, consolidar a sua posição na Crimeia, eventualmente produzir a separação, né, a independência da região do Baixo Bas, né, o Donbás, com anexação à Rússia ou como uma província independente, por razões de defesa, por razões culturais, étnicas e uma série de coisas. E existe também uma infinidade de outros objetivos que a Rússia possa estar buscando com essa campanha. Não temos muita clareza, por isso é muito difícil analisar como que essa guerra pode acabar, porque o desfecho da guerra depende diretamente de quais objetivos a Rússia busca, do que ela exige da Ucrânia e, portanto, até onde a Ucrânia está disposta a resistir à vontade da Rússia. Então existe um enorme grau de incerteza ainda sobre essas coisas. Perfeito. Antes da gente prosseguir aqui, gostaria de passar a palavra para a Tainá. É muito bacana fazer esse tipo de análise, Flávio, porque a gente acaba vendo que as coisas vão se repetindo, né? Não é a primeira vez que a Rússia invade algum território próximo por conta de ameaça. Inclusive, como o Flávio falou, foi o que geopoliticamente eu tentei analisar no meu trabalho de conclusão de curso, e quando a gente esteve junto no mestrado, eu pude fazer uma análise teórica ali, já voltada mesmo para as relações internacionais, né? Em 2008, a Geórgia não foi invadida, né? A gente não pode dizer invadida, mas uma grande movimentação na Geórgia, ali na região da Ossétia, que é exatamente a região que está fazendo fronteira com a Rússia, exatamente porque a Geórgia estava se aproximando dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam se aproximando da Geórgia, os Estados Unidos faziam treinamentos militares ali na região, né, em 2008 na Geórgia, então acendeu um grande alerta, né, nessa época. Depois, como o Flávio falou, da Crimeia, que é a região também que faz fronteira com a Rússia. É muito bizarro quando você olha no mapa, é uma ponte que divide a Crimeia da Rússia. E uma ponte, inclusive, que foi construída pelo Putin e ele inaugurou dentro de um caminhão dirigindo. Então, Que, inclusive, recentemente, um representante do governo de Kiev disse que seria um alvo preferencial do ataque para demonstrar os novos mísseis recebidos pela OTAN. Então, já teve até ameaça de explodir essa ponte já. Pois inclusive na época ele teve muita dificuldade de achar quem construísse a ponte, né? Porque ninguém queria se dar o trabalho de se envolver dessa forma, né? Mas, enfim, então ali a região da Crimeia também foi motivada pelo mesmo motivo da invasão que foi feita agora, que é exatamente essa questão de estar se sentindo ameaçado, né? Eu sei que a gente pode falar melhor sobre isso depois, mas o que eu queria dizer não foi não foram 2, não foram 3 recados, não foi uma vez só que foi falado sobre isso. É uma coisa que já vem, inclusive quando eu fui buscar, porque assim, quando explode a questão, meu Deus, a Rússia está ameaçando. Aí a gente vai tentar buscar a raiz, como é que começou essa ofensiva, né? E aí eu fui buscar em agosto do ano passado. Nossa, tem muito tempo, tem quase um ano. Em agosto do ano passado, Estados Unidos e Ucrânia fizeram um documento em que os Estados Unidos falam que ia apoiar a Ucrânia, inclusive cita a Rússia no documento, dizendo que ia apoiar a Ucrânia para se defender da Rússia. Fez um aporte de muitos milhões de dólares. E desde então, Putin está falando, não façam isso, eu quero uma garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. O tempo todo é isso que ele pede, né? Então, assim, não foi uma coisa do dia para noite, né? Foi conversado, foi sinalizado, né, essa questão toda. E aí está o histórico, né? Desde 2008, muitos motivos, né, levaram a Rússia a agir de forma bélica, né? Não contra os Estados Unidos, mas contra a aproximação dos Estados Unidos. Um comentário que eu gostaria de fazer, que perto de vocês dois aqui, nossos convidados, eu sou um amador
no tema geopolítico. Eu estudo por fora, mais por hobby do que necessariamente ofício. Então, o certo e o errado, eles variam de acordo com onde você está nessa história. E com os óculos que você usa para enxergar a história. Corretamente. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada ao Flávio, mas completamente aberta para quem sentir aí o coração aí poder falar também. Flávio, a OTAN, ela foi construída como uma aliança defensiva dos países europeus, mais Estados Unidos, contra a União Soviética. Mas já tem aí uns 20 anos e lá vai pedrada que a União Soviética já não está entre nós. Por que a OTAN não se desmantelou, inclusive expandiu absorvendo países da antiga União Soviética? Por que isso? Essa é uma excelente pergunta e bastante complexa. Na verdade, não existe consenso entre analistas de relações internacionais, teóricos de relações internacionais, com relação a essa explicação. De fato, a razão de ser da OTAN era a ameaça soviética. O desfecho da Segunda Guerra Mundial colocou a União Soviética numa posição preponderante de poder, uma concentração muito grande de poder diante dos seus vizinhos, o que criou uma grande ameaça de que a União Soviética, que já, digamos, controlava metade da Europa, poderia tranquilamente abocanhar o restante e se tornar, digamos, dona de um grande império de poder eurasiático. Para evitar que isso acontecesse, os Estados Unidos se comprometeram logo de início, num processo que ficou conhecido como contenção, de conter o avanço da União Soviética e dissuadir um ataque da União Soviética contra os seus aliados e contra si mesmo. E a OTAN foi a organização, a aliança militar, que consolidou esse compromisso dos Estados Unidos. Sem a União Soviética, sem o poder da União Soviética concentrado ali, certamente não haveria OTAN. E como você lembrou, há mais ou menos 30 anos atrás, agora 31 anos atrás, a União Soviética se desintegrou. E naquele momento, quase todos esperavam o fim da OTAN. Que se a OTAN não deixasse de existir formalmente, que ela continuasse como uma existência apenas formal. Que ela não tivesse, de fato, grandes capacidades. Seria apenas uma instituição nominal. Mas eles esperavam a retirada política e militar dos Estados Unidos da Europa. As centenas de milhares de soldados que os Estados Unidos mantiveram em bases militares na Europa fossem completamente retraídos para o continente norte-americano e os Estados Unidos voltassem a enxergar de longe a política europeia sem se envolver diretamente. De fato, houve uma redução da presença dos Estados Unidos lá, mas ainda assim os Estados Unidos mantiveram não só a aliança, mas uma presença militar robusta. Até hoje. Até hoje você tem dezenas de milhares de soldados, alguma coisa em torno de 100 mil soldados americanos permanentemente estacionados em bases militares na Europa. A OTAN, então, como você também lembrou, não só ela continuou existindo, mas ela passou a se expandir. Não só a se expandir, ela mudou a sua orientação. Ela se tornou uma aliança militar muito mais assertiva. Antes ela era uma aliança militar meramente defensiva para somar os esforços dos seus membros para dissuadir e conter a União Soviética. Depois que a União Soviética acabou, a OTAN passou a agir de maneira mais assertiva em busca de objetivos políticos positivos, não só defensivos. Então ela se envolveu, por exemplo, na guerra de Kosovo contra os sérvios, num quintal que era da União Soviética. Mais recentemente, a OTAN também se envolveu na Líbia, no contexto lá da Primavera Árabe e tudo mais. Então a OTAN não só está viva e bem, e se expandindo, como também passou por um processo de revisão do seu papel e assumiu uma função muito mais assertiva, e mais ameaçadora para outros países, para outras potências rivais como Rússia e China. Então a grande questão que você colocou é por que ela continuou. A resposta simples é porque os Estados Unidos quiseram. Não é uma boa resposta, mas basicamente a OTAN continuou porque foi da vontade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendiam que mesmo que a razão de ser da aliança original tenha deixado de existir, ela acabou se tornando um instrumento de poder e de influência dos Estados Unidos na Europa e também no resto do mundo, importante demais para ser abandonado. Inclusive, quando a OTAN foi criada, havia um chavão, um ditado que dizia que a razão de ser da OTAN era para manter os Estados Unidos dentro, a Rússia fora e os alemães no chão. Esse foi o termo usado,
garantir que os Estados Unidos vão estar lá dentro, que a Rússia vão permanecer de fora e que os alemães vão continuar, digamos, disciplinados, não vão criar problema novamente. A Rússia, depois do fim da União Soviética, não era mais um problema. Estava muito longe de ser uma ameaça existencial para os países da União Europeia, para os países da OTAN, que sem os Estados Unidos estavam em perfeitas condições de manterem ali o equilíbrio, né, com a Rússia. Até porque desses países, 2 têm armas nucleares. A Inglaterra e a França, que é um poderoso dissuasor. Mas os Estados Unidos decidiram que eles gostariam de continuar dentro, né? Mesmo que não tenha mais ameaça da Rússia, os Estados Unidos gostariam de continuar dentro. Eles perceberam que havia interesse, né, como uma superpotência, e inclusive como a única superpotência sobrevivente da Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam que eles continuavam tendo interesses, não só na Europa, mas ao redor do mundo, e essa posição avançada de poder, capacidade de influência política e militar, atenderia esses interesses. Até porque os Estados Unidos decidiram que o fim da União Soviética era uma oportunidade para aumentar ainda mais a influência dos Estados Unidos ao redor do mundo, que até então estava contida ao hemisfério ocidental, por conta do contrapeso da União Soviética. Sem esse contrapeso, os Estados Unidos perceberam que eles tinham a possibilidade de expandir a ordem hegemônica liberal, né, liderada por eles, para o resto do mundo e, obviamente, se beneficiar bastante disso. E aí nós temos toda a política para o Oriente Médio, no início dos anos 2000, guerra do Afeganistão, guerra no Iraque, etc. Todos como desdobramento dessa grande estratégia, digamos assim, que alguns autores chamam de grande estratégia de hegemonia liberal ou de primazia. E basicamente os Estados Unidos perceberam que a manutenção da OTAN era instrumental, era o principal instrumento de poder e de influência dos Estados Unidos para buscar essa grande estratégia expansionista. E, portanto, simplesmente decidiram manter. Não só manter, mas expandir. E aí nós estamos na situação que a gente está hoje. Quase o chicote na mão do tio Sam. Só dando uma complementada aqui, uma curiosidade óbvia, né, que acaba deixando de ser uma curiosidade, mas os Estados Unidos, ele tá distante territorialmente de toda a Europa e tudo. Então, a OTAN é uma forma dele manter, de fato, como se ele estivesse ali do lado, né? Quando a gente fala, por exemplo, um estado que ele se arma, ele investe tudo, os vizinhos acabam também se sentindo ameaçados e tudo mais. Se os Estados Unidos se armarem daqui infinitamente, só se armarem, quem vai se sentir ameaçado? O Canadá e o México? Só? Não, né? Eles têm outras formas de influência. Então, a OTAN é uma forma de influência dos Estados Unidos também porque eles estão geopoliticamente e geograficamente afastados do resto do continente europeu, né? Então, é muito, muito importante a gente ter essa pequena dica, assim, essa pequena curiosidade em vista também. Professor, a gente sabe, né, pela história, as consequências humanas, né, as perdas de vidas, mortes, de um conflito como esse, né, questões sociais e tal. Mas hoje, como vocês são do Instituto de Economia e Relações Internacionais, eu queria fazer uma pergunta relacionada à economia. Quais são as consequências econômicas de um conflito no mundo globalizado como é hoje? Quais são essas consequências econômicas? Bom, apesar de ser do Instituto de Economia e Relações Internacionais, digamos, eu estou na segunda área de concentração. Não sou economista, mas posso dar aí alguns pitacos despretensiosos, né, sobre a questão. É óbvio que vai haver consequências significativas das mais diversas áreas. Não só porque a economia é globalizada, mas ela é altamente financeirizada. A economia ela é toda atrelada e afetada pelo funcionamento dos mercados, das bolsas de valores. E como nós sabemos, os mercados e as bolsas de valores operam com base em expectativas. Tudo que abala a expectativa, que cria dúvida, que cria incerteza, gera impactos econômicos. Mesmo que não aconteça um evento concreto, eventualmente uma ameaça de guerra que não se concretize, já pode ter ramificações significativas na economia, simplesmente porque essa expectativa faz com que investidores deixem de comprar determinadas ações, vendam, etc, etc. Então, desse ponto de vista, nós temos um impacto muito claro. E acho que é importante chamar a atenção para o fato que, de todos os fenômenos sociais e políticos, a guerra é o mais imprevisível de todos. Todo fenômeno social tem algum grau de imprevisibilidade, né? Diferente de fenômenos naturais em que a gente consegue prever com bastante exatidão. Fenômenos sociais
são naturalmente imprevisíveis. Desses, a guerra é o mais deles. Pela própria característica do fenômeno, das variáveis envolvidas, a guerra é o que envolve maior imprevisibilidade, maior incerteza. Então, é um fenômeno bastante propício para afetar essas expectativas de maneira negativa, né, e causar, então, impactos econômicos gerais. Do ponto de vista mais direto, digamos, mais material, também há consequências muito claras do ponto de vista do comércio, né, as consequências dos embargos econômicos à Rússia, que afeta a exportação e a oferta de produtos, como gás e petróleo, e essas consequências são sentidas mais diretamente na ponta, por nós aqui, né? A gente vai no posto de gasolina ali abastecer agora, a gente sai com a carteira vazia e parte disso é devido à guerra. Então, obviamente, existe esse impacto mais direto sobre o mecanismo de oferta e demanda e de preços gerados pelo próprio conjunto de sanções e como isso afeta a participação da Rússia na economia mundial como exportadora e como importadora de produtos. Seguinte, tenho perguntas a fazer, algumas que eu vou desenvolver. Vamos para o campo das sanções, tanto econômicas quanto diplomáticas, mas vamos começar pelas diplomáticas primeiro. Tainá, sobre as sanções diplomáticas que a Rússia vem sofrendo, inclusive as pressões feitas pelo bloco europeu, pelos Estados Unidos, em quem pode ser visto como um aliado russo. Por exemplo, nós temos as nações ali da União Africana sofrendo uma pressão enorme para se colocarem contra a Rússia de forma mais assertiva, e inclusive o bloco africano está de forma até bastante resiliente, tentando manter uma neutralidade, mas um aliado histórico, vamos dizer até cultural da Rússia, que é a Sérvia, sofreu uma pressão tamanha que votou na ONU uma moção de condenação à Rússia. Então, todas as pressões diplomáticas, a minha pergunta é a seguinte: elas surtem efeito para encurtar um conflito nessa escala? E, digo mais, elas conseguem atingir um objetivo que é muito claro das potências do Ocidente de isolar a Rússia? É possível isolar um país do tamanho da Rússia, que a gente não está falando de qualquer país, a gente está falando do maior país do mundo? Eu sou um pouco cética quanto às sanções. Eu acho que o Flávio pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas, assim, lógico que pode ter algum efeito, né? Qualquer sanção tem efeito, mas não um efeito que vá fazer com que a Rússia tenha um objetivo diferente, assim. Eu enxergo um pouco dessa maneira. As sanções vão existir, elas existiram em outras oportunidades também, como no caso da Crimeia. Por exemplo, a Rússia também foi condenada na época da Crimeia, ela anexou, e aí mudaram algumas coisas, mas ela continuou grande, ela continuou forte, né, ali na região, tá? A gente tá falando regional, assim, não vou comparar a Rússia e os Estados Unidos aqui em termos econômicos, né, de investimento e tudo, eu acho que não cabe, mas não acredito que as sanções vão fazer, por exemplo, que a Rússia fala, ok, beleza, você me sancionou, eu vou aqui pegar os meus carrinhos e vou levar de volta pra Rússia. Isso não vai acontecer. Tanto que se fosse acontecer, já teria acontecido. Não é? Uhum. Eu acho que a maior arma econômica da Rússia nesse sentido é a questão do gás. A gente vê que os países já estão ali tomando outras iniciativas, né? Pegando outras formas de conseguir energia e tudo mais. Mas eu particularmente não enxergo as sanções em sua função 100% como talvez o sistema internacional tente que elas sejam, né? E eu acho que o Flávio pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas completando, Tainá, você acha que essa tentativa de isolar diplomaticamente um país do tamanho da Rússia, ela é mais utópica do que efetiva para atingir um objetivo de falar, e aí, meu amigão, você está sozinho, pare com esta atitude de invadir a Ucrânia? Qual a sua opinião? Isso é impossível. Até na época da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia tinham relações econômicas. Eles eram inimigos, sabe? Eu acho que são coisas assim que em algum nível influencia, mas não tem como você isolar um país 100%. Até porque não só a Rússia depende de alguns países, como alguns países dependem da Rússia. A gente fala que não tem como um país ser 100%. Ele faz a própria energia, ele faz o próprio alimento, tudo. Não existe isso, né? Há uma divisão de trabalho mesmo, internacionalmente há uma divisão, né, entre os estados. Então, eu particularmente não enxergo nenhum estado nesse sentido. Até Cuba, que ficou aí com embargo econômico por anos.
A gente sabe que eles não eram sozinhos, então não tem isso. Ainda mais, a Rússia tem um grande aliado que é a China, né, gente? A gente não pode esquecer de falar da China. A China, ela tá crescendo, e ela tá ganhando muito com toda a situação, né? E a Rússia estando do lado da China, sinceramente, não vejo por que ficar muito preocupado com a questão do isolamento. Flávio, antes de você concluir, no caso, responder a pergunta, a gente vê muito o Putin falando nas suas declarações que as sanções aplicadas pelos países europeus e Estados Unidos, colocando assim nesse rol, mais fazem mal a eles próprios do que efetivamente conseguem agredir a Rússia a um ponto de deixar ela aleijada para prosseguir a ofensiva na Ucrânia. Você acha que é isso mesmo? Ou, claro, a Rússia está sendo afetada dessa forma, ele não vai falar, nossa, nós estamos tomando inúmeros prejuízos, né? Não é interessante para ele. Mas é mais utopia ou é efetivo essa pressão econômica também? Começando por essa segunda parte, essa afirmação do Putin ela é retórica, não faz sentido. É óbvio que as sanções prejudicam muito mais a Rússia do que os outros. Mas os outros também são prejudicados, né? As sanções trazem custos também para quem aplica. Mas a Rússia, ela é mais machucada. Sem dúvida alguma, a economia da Rússia sofre muito mais do que a dos outros países. Agora, esse custo, esse sofrimento é grande o suficiente para afetar decisivamente os cálculos da Rússia na guerra? Eu acho que essa é a grande questão. E voltando ao que eu falei lá no início, então a guerra nada mais é do que você usar a força em prol de uma vontade, ou de um conjunto de vontades. Então, teoricamente, só faz sentido você utilizar a guerra, esse instrumento, se os custos disso compensarem a vontade que você deseja. A partir do momento em que uma guerra se torna cara demais diante dos objetivos que você busca, a decisão racional é abandonar a guerra. As sanções econômicas, etc., elas têm o objetivo exatamente disso, tornar a guerra cara demais para a Rússia, para fazer ela repensar se vale a pena continuar a guerra diante dos objetivos que ela busca. Então, teoricamente, é possível fazer um país abandonar uma guerra, abandonar seus objetivos, se o custo for grande o suficiente. O histórico de sanções econômicas, um histórico de décadas, ele é muito, muito ruim do ponto de vista de fazer com que grandes potências abandonem interesses vitais, interesses políticos vitais ligados à sua segurança, à sua defesa. Talvez nunca tenha havido um caso em que uma potência tenha de fato abandonado o interesse político que ela considerasse vital, estratégico, para sua defesa, para sua sobrevivência, em face de sanções econômicas. Em geral, os estados eles estão dispostos a fazer grandes sacrifícios econômicos no seu bem-estar, se eles acreditam que com isso eles vão aprimorar significativamente as suas condições de defesa, as suas condições de segurança. É por isso que, se de fato a Rússia considera a posição da Ucrânia dentro do contexto europeu, a posição da Ucrânia diante da União Europeia e principalmente diante da OTAN, como sendo um elemento vital da sobrevivência do Estado russo, dos interesses de poder da Rússia, muito dificilmente essas sanções, por mais severas que elas se tornem, vão ser suficientes para fazer que a Rússia abandone os seus objetivos principais. Mas elas podem ser suficientes para fazer a Rússia mitigar os seus objetivos. Então, talvez uma soma ali dos custos intrínsecos da guerra, a guerra se tornar muito longa, um custo econômico muito grande para a Rússia e também um custo político, por causa das vidas perdidas. Somando isso aos custos econômicos das sanções, isso pode fazer com que a Rússia modere os seus objetivos. Ela começou a guerra com objetivos políticos mais pretensiosos, por exemplo, buscando a troca de regime, que seria um objetivo político que exigiria que a Rússia destruísse as forças armadas ucranianas, ocupassem o país, tomassem a capital, mudassem o governo, etc, etc. Eventualmente, ela pode chegar à conclusão de que, para ela alcançar esse objetivo, os custos vão ser altos demais para compensar. Então, isso pode levar, de fato, a Rússia para a mesa de negociação com objetivos mais moderados. Por exemplo, alguma garantia concreta de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, consolidação da sua presença e do seu controle sobre a Crimeia, um novo status administrativo, político para a região leste, para a região do Donbass, ou uma série de outras coisas. Então é possível que o custo prolongado da guerra, tanto da guerra em si,
do prolongamento, do atrito causado pela guerra, mas também com a contribuição dos efeitos econômicos das sanções, acabe moderando os objetivos e facilitando um acordo de paz. Isso é possível. Flávio, o que eu senti, assim, principalmente naqueles primeiros dias realmente da operação da Rússia ali na Ucrânia ali, foi que houve uma superestimação das sanções, porque saiu até um relatório oficial da inteligência britânica para você ver que às vezes as pessoas colocam uma camisa de torcedor em assuntos que não deveriam. E esse relatório dizia que não tinha nem 5 dias de conflito direito, que a Rússia só teria dinheiro, junto das sanções à época, para mais 10 dias de conflito. Então seriam 15 dias de conflito, isso relatório da inteligência britânica. Então, você tem essa sensação de que às vezes há essa superestimação das sanções econômicas para resolver esse conflito? Como que é a sua visão? Não, no discurso com certeza. Mas eu acho que na prática, os tomadores de decisão, os analistas que realmente conhecem as coisas, nunca tiveram grandes expectativas de que as sanções pudessem, de fato, alterar significativamente o comportamento da Rússia. As sanções funcionam muito também como uma forma de sinalização dos países que empregam para sua própria sociedade e para, digamos, para a comunidade internacional como um todo. Para ficar bonito na foto, né? Para deixar bem claro de que lado que você está, de que você está fazendo alguma coisa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, uma coisa que é muito clara é que não existe o menor incentivo para que os Estados Unidos envolvam diretamente na guerra como combatente, né? Envie soldados para lutar, isso está completamente fora de questão. Pelos riscos de escalada e a possibilidade de uma guerra nuclear, com custos catastróficos para todo mundo, então, obviamente, isso está fora de cogitação. Então, o que eu posso fazer para mostrar minha reprovação? As sanções econômicas acabam sendo uma das poucas alternativas que você tem, já que você não tem interesse de se envolver diretamente. Então, uma forma de sinalização também, de postura diante da sua sociedade, diante dos outros países, para mostrar. Eu não acredito que houvesse, de fato, real, qualquer expectativa séria de que isso pudesse alterar significativamente o comportamento da Rússia. Todo mundo sabe que o Iraque, depois da invasão do Kuwait, né, em 1990, ao longo de toda a década de 90 e até a guerra de 2003, o Iraque foi um país completamente devastado por sanções econômicas. Acho que poucos países na história sofreram pacotes de sanções tão severas, tão degradantes quanto o Iraque, a ponto da população efetivamente passar fome, não ter acesso a medicamentos. O embargo ao Iraque era terrível. E, além disso, uma economia pequena, um país pequeno, etc, etc. E nem isso foi capaz de mudar significativamente a postura do Iraque diante da Agência Internacional de Energia Atômica, do seu programa nuclear, de permitir inspeções. Tanto que, no final das contas, foi necessária uma guerra, né, em 2003, para que os Estados Unidos obrigassem o Iraque a agir de acordo com os interesses que os Estados Unidos tinham. Se essas sanções não funcionaram para o Iraque na escala que elas funcionaram, as chances de elas funcionarem para a Rússia vão ser muito menores. O professor Flávio citou aí a utilização de armas nucleares. Tainá, qual a sua opinião? Uma terceira guerra mundial é só uma ameaça ou é um risco real? É uma ameaça que não existe, assim. A gente vai fazer uma análise. Uma terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear. A gente costuma falar que os países têm arma nuclear para não usar. Né? É uma forma de você se sentir seguro ali no sistema internacional. Mas a partir do momento que a gente fala numa terceira guerra mundial, teria que ser algo de fato escalado mundialmente. A gente está falando de uma região muito específica. Como o Flávio acabou de citar, os Estados Unidos nem mesmo vão mandar tropas para a Ucrânia para lutar na Ucrânia. Porque isso já não vale a pena, assim, politicamente, financeiramente, tudo. Imagine falar numa terceira guerra mundial, é uma coisa muito utópica. Convidados, Flávio, Tainá, muitíssimo obrigado pelas contribuições, muito obrigado pela presença. A gente vai encerrando por aqui. Para você que esteve conosco até esse momento, o meu agradecimento. E não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever na plataforma que você ouve o nosso podcast. Gostou da temática de hoje? Ficou com dúvida em algo? Manda um áudio para o nosso WhatsApp, 999-66-2021. Repetindo, 999-66-2021 e o DDD é o 34. Compartilhe o Ciência ao Pé do Ouvido com seus amigos e nos encontramos novamente na próxima semana. Muitíssimo obrigado e até logo.
O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Jelen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Achaya. A produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Marco Cavalcante, jornalista da Divisão de Divulgação Científica, e pelo Euler Reis, estagiário de jornalismo. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara, com a Ludmila e com a Viviane Aiko, que também é estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Convidamos você a ouvir também o UFOcast, videocast da UFO. Até a semana que vem. Ciência ao pé do ouvido.